Vamos à nossa reflexão que está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. E o tema da nossa mensagem de hoje é Com Cristo no Vale. Essa é a nossa reflexão do dia de hoje, com Cristo no Vale. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 14, no texto de Ezequiel, capítulo 37. Eu acredito que está projetado já na nossa tela. Eu não vou nem virar, que eu sei que está. A competência desses irmãos aqui é indiscutível, né? Tanto Daniel, quanto Marconi, quanto ai meu Deus do céu, a Júlia, ou qualquer irmão que esteja naquela posição, né? A Samiri também, que às vezes apoia lá, né? Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que vos farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia ainda neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremaneira numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Que Deus aplique sua palavra tremenda, poderosa ao nosso coração. E você que está conosco via internet também, seja bem-vindo. Nós estamos transmitindo via YouTube, via Facebook. Você que está conosco é muito bem-vindo, a sua presença nos alegra o coração. O contexto dessa visão, dessa história, é de pura desolação. O remanescente, aqueles que sobraram do povo de Israel, diante de todas aquelas investidas que eles foram vitimados, os que sobraram estavam cativos na Babilônia. Eles eram escravos, eles estavam presos. Quando eles recebem uma mensagem divina de restauração, nós vemos isso um capítulo antes, no capítulo de número 36. Eles recebem uma promessa de Deus de que eles seriam, enfim, restaurados.
Mas a desilusão e o choque pelo cativeiro e a recente queda de Jerusalém fez nascer uma dúvida muito grande no coração daquelas pessoas. Eles estavam vivendo uma situação de falta de fé. Deus realmente retirará a nação do cativeiro? Era o pensamento daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas que viviam naquela situação. Será que essa renovação de Israel vai realmente acontecer? O que eles pensavam? Eles viviam numa situação de incertezas. E aí então Deus decide responder essa pergunta. E Ele responde essa pergunta com uma mensagem cheia de efeitos visuais, cheia de efeitos sonoros. A cena de abertura é um vale de ossos. Deus então, Ele leva consigo Ezequiel, numa visão, a um vale de ossos secos. Ezequiel está naquele vale com Deus. Não somente ossos secos, mas o texto diz que aqueles ossos eram sequíssimos. Quer dizer, já não existia mais a mínima possibilidade de vida, não tinha nem verme andando naqueles ossos para que se pudesse pensar na possibilidade de vida naquela situação. E Deus começa testando a fé do profeta e pergunta para ele o seguinte: meu filho, esses ossos podem reviver? Olha que situação. Encostou o camarada na parede. E Ezequiel, então, ele diz que só o Senhor sabe a resposta. Ele está, de fato, dando uma resposta de alguém que crê em Deus. Apesar de ver diante de si desolação, apesar de ver diante de si toda aquela cena macabra, né? Aquela cena que talvez mais parecesse um filme de terror, ele não diz que é impossível, ele diz: o Senhor é quem sabe. E essa resposta do Senhor vem sobre a forma de uma ordem. Tá bom, então já que sou eu que sei, você vai fazer o seguinte: profetize agora aos ossos secos para que vivam. Para você entender mais ou menos o que estava acontecendo ali, é como se Deus nos mandasse para o cemitério lá em cima e Ele dissesse assim: Davino, vai no cemitério no meio da noite, na hora que não tem coveiro, na hora que não tem ninguém, só tem escorpião andando para um lado e para o outro, e prega para aqueles homens. Era mais ou menos essa, a relação é mais ou menos essa. Diz para eles... aí Deus falando para Ezequiel, né? Diz para eles que eu vou colocar carne sobre os ossos, e respiração e vida nesses ossos, de tal maneira que eles terão novos corpos, e eles poderão reviver. Deus disse que iria fazer com que aquele amontoado de ossos fosse um amontoado de gente, fossem várias pessoas. E Ezequiel imediatamente, ele obedece, ele não questiona, ele não duvida. E ele começa então, nessa visão maravilhosa, pregar. Ele começa a profetizar, e aí o efeito sonoro. Ele começa a ver os ossos batendo um nos outros. Imagina um vale, um monte de osso acumulado, e aqueles ossos começam a bater um no outro. Começa a fazer aquele ruído de ossos batendo. E ele agora começa a ver aqueles ossos, as caveirinhas se colocando de pé. Parece aqueles filmes de Indiana Jones, né? Eu acho que Indiana Jones, quando fez alguns filmes, se inspirou nesse tipo de passagem. Aquele monte de caveirinha vai ficando de pé, aqueles filmes da múmia. Só que aqui não é história fictícia, aqui não é Indiana Jones, aqui não é a múmia, a volta da múmia. Aqui é Jesus, aqui é Deus. É Deus ministrando poder transformador e poderoso no meio daquelas pessoas, e um grande barulho. No versículo 10 nós vemos isso,
E aqueles ossos então passam a ser um grande exército de pessoas. E o significado da visão para Ezequiel e para nós também que estudamos o texto bíblico, que conhecemos o texto bíblico, é óbvio. Deus está demonstrando que a nação de Israel, que estava morta, que estava destruída, ela seria trazida de volta à vida pelas ações de Deus. E ele ainda conclui essa revelação maravilhosa dizendo o seguinte: e vou colocá-los em sua própria terra. E se nós estudássemos agora a questão profética e o seu cumprimento, nós veríamos que isso se cumpriu. E se cumpriu de fato em 1948, inclusive com a participação de um homem, né? Oswaldo Aranha foi um dos homens que estavam lá quando se estabeleceu o reino de Israel, a terra de Israel, que até hoje é motivo de intriga. E até hoje eu não entendo, se não considerando pelo lado espiritual, o porquê de tanta briga. Você olha o mapa do Oriente Médio, eu falei acho que isso de manhã. Você olha o mapa do Oriente Médio, um pequeno espaço é a terra de Israel. Todo o restante é a terra da Palestina. E eles brigam para poder tirar Israel de onde eles estão. A única explicação mesmo é uma explicação espiritual, profética, que nós não vamos entrar aqui. Mas através da mensagem dos ossos, todos haveriam de saber que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas o povo ainda estava no exílio. No versículo 32 do capítulo 20, nós vemos que os israelitas nem criam muito mais em Deus, né? Nesse versículo nós lemos assim: vocês dizem, queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. O povo estava tão descrente de Deus que estava querendo voltar para a idolatria. Como aconteceu quando Moisés tirou o povo do Egito, né? E subiu ao monte para que pudesse escrever as tábuas do concerto de Deus com aquele povo. E quando voltou, eles estavam adorando ao redor de um bezerro de ouro. Eles queriam fazer aquilo de novo. Eles preferiam fazer aquilo porque eles haviam desacreditado de Deus, sem perceber que todas as situações que eles estavam vivendo, de perseguição, de luta, de transtorno, não era por culpa de Deus e nem pela ausência de Deus, era por causa dos seus próprios pecados. É o que diz o texto bíblico: de que se queixa o homem? Queixe-se o homem de seus próprios pecados. Ainda hoje é assim. Tem muita gente querendo jogar a culpa em Deus por causa das suas derrotas, das suas lutas, das suas angústias, enquanto nós sabemos que essas derrotas, angústias e lutas, na maioria das vezes, são frutos das nossas irresponsabilidades, da nossa falta de compromisso com Deus. Tem muita gente que sofre, joga a culpa em Deus, joga a culpa nos pais, joga a culpa no marido, joga a culpa na esposa, joga a culpa na sociedade, joga a culpa na igreja, joga a culpa até no cachorro, se não tiver mais ninguém para jogar culpa, mas não sabem que a culpa é deles próprios. Porque cada um colhe aquilo que planta. Israel, durante toda a sua caminhada, o povo de Israel colheu aquilo que plantou. É por isso que ele foi cativo, é por isso que ele sofreu opressões, é por isso que ele, em alguns momentos, viu o peso da dura mão de Deus, por causa das suas incompetências, das suas irresponsabilidades, da falta de conexão daquele povo com Deus. E Deus aqui então está usando uma analogia tremenda, uma grande analogia, a fim de ensinar algumas lições àquele povo. E assim, Deus é tremendo, né? A gente fala, mas eu não sei qual a sua percepção de Deus. Eu sou um apaixonado por Deus, porque Deus é tremendo.
Ele fala, às vezes, de algumas maneiras que nos fazem vibrar de alegria. Num texto como esse, no meio de um monte de ossos, Deus tem lições para ensinar para aquele povo, e o mais interessante é que aqueles ensinamentos repercutem na nossa vida aqui hoje. Hoje nós vamos sair daqui aprendendo pelo menos 4 lições que nós vemos nesse evento sobrenatural de quando Ezequiel estava no vale com Deus. Deus é tremendo. Ali estavam ossos, não somente ossos, mas ossos sequíssimos. E é de propósito que essa palavra sequíssima está ali, que é para mostrar que não tinha, do ponto de vista humano, nenhuma expectativa. Mas quando nós estamos no vale da desolação, quando nós estamos no vale da morte, quando nós estamos no vale da tristeza, da incerteza, nós precisamos que Cristo esteja conosco nesse vale. E quando Cristo está conosco neste vale, algumas coisas acontecem, como aconteceram naquela visão sobrenatural de Deus há milhares de anos atrás. E eu quero então ver com vocês nessa noite algumas lições que nós aprendemos com Cristo no vale, quando estamos com Cristo no vale. A primeira lição que nós aprendemos é que quando Cristo está conosco nos nossos vales, nós temos esperança. Repita comigo agora: em Cristo eu tenho esperança. Aquelas pessoas, ou melhor, aquele profeta, ele chegou naquela situação, ele olhou aquela situação daquela visão, e não havia nenhum tipo de possibilidade do ponto de vista humano de mudar aquele quadro. Como é que você faz para reviver esqueleto? Não tem como. Mas ele não estava sozinho no vale. Deus estava com ele. E por isso ele tinha esperança, tanto é que quando Deus pergunta, é possível que eles possam reviver? O Senhor é quem sabe, o Senhor é quem manda. Diante das pressões do mundo, irmãos, vem o desânimo sobre nós. O povo de Israel estava desanimado. E quando Ezequiel vai com Deus ali naquela situação, Ezequiel está trazendo consigo todo um povo desanimado. Ezequiel também está vivendo um momento de pressão, também está vivendo um momento de desânimo. Não é fácil para ninguém viver o tempo todo aprisionado, cativo, vendo as suas mulheres sendo raptadas para serem estupradas, vendo os seus guerreiros sendo mortos, vendo as suas crianças serem tomadas para que sejam escravos no futuro. Mas quando Deus está com ele, as coisas todas mudam. Na nossa vida também, nós temos, em alguns momentos, nos sentimos como se estivéssemos num vale. Uma situação familiar, uma situação conjugal, uma situação financeira, uma situação espiritual. E a gente vê muita gente pedindo oração pela situação financeira, pela vida conjugal, pela família, mas poucas pessoas pedindo oração pela vida espiritual. Irmãos, orem pela minha vida espiritual. Eu estou fraco na fé. Ninguém tem coragem de fazer isso. Mas muitas vezes nós estamos vivendo isso. Estamos num momento de fraqueza. Quantos estão quase desistindo? Um fenômeno que tem acontecido com esse evento do Covid é que, por conta desse distanciamento social e dos cultos online, algumas pessoas já estão cogitando a possibilidade de nem voltar mais para a igreja física. Isso não é outra coisa senão fraqueza espiritual. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Você está assistindo a esse culto em casa, participando desse culto em casa, vai para a sua igreja, irmãos. Se você é daqui, vem para a sua igreja. Só fique em casa se você de fato não puder.
Eu quero dizer que nada substitui essa nossa comunhão aqui. Nós estamos em comunhão com você, mas é importante que você esteja em comunhão, olhando nos olhos, sentindo o bafo do outro, se bem que nesse momento tem que usar máscara, né? Mas duas coisas que são ótimas na igreja, que eu gosto muito, é poder abraçar os irmãos, sentir o bafo dos irmãos, próximos. Essa alegria, essa coisa gostosa de estar juntos. E tem muita gente que está vivendo um esfriamento espiritual. Está no vale. Está no vale. E às vezes não pede ajuda. Agora, se você estiver no vale com Cristo, as coisas todas vão mudar. Salmo 33, versículo 22. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Com Cristo no vale nós temos esperança. Esperança de que mesmo esses momentos de fraqueza espiritual vão passar. Mesmo esses momentos de letargia, às vezes você está vindo à igreja, mas não quer fazer nada. Não quer participar da vida da igreja. Não quer se envolver com o ministério. Eu lá na classe dos novos membros estou falando sobre o ministério. E o meu sonho é que cada um já saia daquele lugar já procurando o seu espaço na igreja. Porque a igreja é para que todos nós trabalhemos. A igreja é para que todos nós, como um verdadeiro exército, ocupemos o nosso lugar. E Deus tem ministério para cada um de nós aqui. Ninguém aqui está isento da sua participação na vida ativa dessa igreja. E nem da sua igreja também, viu? Preste atenção. Você também precisa encontrar o seu lugar, precisa exercer o seu ministério. Salmo 39, versículo 7. Mas agora, Senhor, o que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Glória a Deus. Quando você olhar para o lado e ver tudo destruído, quando você olhar para o lado e não ver uma única fagulha que seja possível de demonstrar que há ali um remédio para a sua situação, seja ela qual for, tenha esperança em Cristo. Porque quando Cristo está no vale conosco, as coisas mudam. Como mudaram ali na vida de Ezequiel, do povo de Israel, naquela visão sobrenatural do vale dos ossos secos. Às vezes estamos tristes, às vezes estamos abatidos, vivendo situações que parecem impossíveis de serem resolvidas. E aí então eu me reporto ao Salmo 42, versículo 11, que diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deixa a tristeza de lado, irmãos. Troca a tristeza pela esperança. Troca a tristeza pela alegria. Pela convicção de que Deus vai estar conosco. Você não precisa se desdobrar, você pode descansar no Senhor. Pode descansar. Quando Cristo está conosco no vale, nós podemos estar descansados. Salmo 62, versículo 5 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. Não adianta se desdobrar. Ezequiel, no meio daqueles ossos todos, ficaria louco se ele tentasse resolver alguma coisa por conta dele. O máximo que ele ia conseguir fazer era vender osso por quilo. Se alguém quisesse comprar, porque naquele tempo eu não sei se tinha pai de santo, né? Para usar para fazer macumba. Mas é a única coisa que ele poderia fazer. É a única coisa que ele poderia fazer. Mas quando a esperança está em Deus, as coisas são diferentes. Romanos 5, versículo 5 diz: a esperança, preste atenção, a esperança não nos decepciona. Olha que coisa linda. A esperança não nos decepciona,
porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Glória a Deus! Glória a Deus, não há decepção, porque Deus cuida de nós. Se você estiver no vale, deixa Deus estar contigo, porque com Cristo no vale há esperança. A segunda lição que eu quero ver com você, e que aprendemos nesse texto, é que com Cristo no vale, tudo é possível. Com Cristo no vale, tudo é possível. Deus pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? E a resposta humana à pergunta de Deus é: não, de jeito nenhum. Como assim reviver os ossos? Aí já acabou. Mas a resposta do profeta é: o Senhor é quem sabe. Essa é a resposta do homem de Deus. Mesmo quando estamos vivendo um momento difícil, e às vezes o nosso vale de ossos secos é esse, vivendo uma situação que parece que não tem jeito. Pastor, aqui nessa igreja não, mas em outros momentos de aconselhamento já aconteceu. Pastor, eu não aguento mais, eu vou largar meu marido, eu vou largar minha esposa. Não tem mais jeito. Em nome de Jesus, irmão, preste aqui atenção no que eu vou te falar agora. Nunca use essa frase, não tem mais jeito. Porque para Deus não há impossíveis. No meio do vale da desavença, no meio do vale da dificuldade, todas as coisas são possíveis para Deus. É claro que às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás, e ela era uma crente da igreja, o seu marido não era, e um dia ela me procurou, ela falou: olha, pastor, eu não aguento mais não, eu vou me separar, eu quero que o senhor me ajude. Aí eu falei para ela: irmã, caminha mais uma milha, tenta resolver isso da melhor forma possível, vamos tentar mais um pouquinho. Ela falou: pastor, você está falando isso porque não é o senhor que tem que dormir com aquele cachaceiro fedorento toda noite. Às vezes é difícil, mas nada é impossível. Nada é impossível. Quantas pessoas, quantas mulheres oraram pelo seu marido quase que a vida toda, e de repente o marido se dobra diante de Deus e acaba sendo uma bênção nas mãos de Deus. A Julita deve estar nos assistindo aí, ela deu um testemunho para mim, que eu acredito que é público, do quanto ela orou para que o seu marido se dobrasse ao Evangelho. E como ele foi crente depois que ele se dobrou ao Evangelho. Morreu crente, está com Cristo. Julita, um dia você vai ver ele nos céus, em nome de Jesus. É o Deus do impossível. É o Deus que Ele espera de nós uma resposta de fé. Ele espera de nós uma resposta de fé. A resposta humana à pergunta de Deus se aqueles ossos poderiam reviver seria a seguinte: Deus, não é possível, isso não pode acontecer. Mas a resposta de um crente, a resposta do profeta foi: o Senhor é quem sabe, que seja feito segundo a sua vontade. Essa deve ser a nossa fala, essa deve ser a nossa convicção, a nossa certeza de que para Deus nada é impossível. Mateus 19, 26, Jesus olha para eles e responde: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não tem nada que seja impossível para Deus. Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Jeremias 32, 17, ah, soberano Senhor, Tu fizestes o céu e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Olha o que o profeta fala: nada é difícil demais para o Senhor. Nada é difícil demais para Deus. Para mim parece impossível, mas se Cristo estiver comigo no meu vale, na hora da minha dificuldade, da minha angústia, na hora que eu olhar para todos os lados e não ter nada que me sinalize a possibilidade de ser um vencedor,
Eu creio que para Deus nada é impossível. Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E eu pergunto para você, será que tem algo que Deus não pode fazer? Será que tem algo que Deus não pode fazer? Todas as coisas a Deus são impossíveis. A terceira lição que aprendemos nesse texto e que devemos colocar na nossa vida também é que quando estamos com Cristo no nosso vale, nós somos vivificados. Em Cristo a vida. Repita comigo, em Cristo a vida. Ezequiel 37, versículo 6. E porei o Espírito em vocês. Porei o Espírito em vocês. Darei vida àqueles que estão mortos. Trarei a vida àquele que está vivendo longe. Vou vivificar cada um de vocês. Eu quero dizer que o melhor remédio para a frieza, para o desânimo, quando as pessoas estão moribundas na sua fé, quando a pessoa está já achando que já chegou no final. E eu digo isso porque tem muita gente, o suicídio é algo real nos nossos dias, como sempre foi, mas agora mais do que nunca. Você sabe por que as pessoas se suicidam? Porque elas não acreditam que haja mais esperança. Elas não acreditam que podem ser vivificadas novamente. São pessoas, obviamente, que estão passando por uma patologia. E a tentação ao suicídio, além de ser uma questão espiritual, também é uma patologia clínica. Mas Cristo pode reviver. Ele pode reviver os nossos sonhos. Ele pode reviver a nossa vida. Ele pode reviver a nossa esperança. Nós vamos ser vivificados em tudo aquilo que nós somos, porque quando Cristo está no vale conosco, nós somos vivificados. Salmo 119, versículo 37 diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no seu caminho. Dar vida, restabelecer a comunhão. Essas pessoas que eu disse que às vezes estão vivendo por um momento de dificuldade espiritual podem ser revivificadas na sua fé. De repente um irmão que antes não fazia quase nada, com o impacto de Deus no meio do vale da incerteza, no vale da incredulidade, no vale do distanciamento, recebe o impacto de Deus e volta à igreja como alguém cheio de vontade de trabalhar e servir ao Senhor. Deus quer que você sirva a Deus, que você use os dons e talentos que Ele lhe deu, que você coloque à sua disposição, a sua personalidade à disposição de Deus, que você coloque todas as suas forças, a sua alma, o seu coração, a sua mente à disposição de Deus. Isso é vivificar. E Ele nos vivifica. É Ele quem faz isso. João 5, 21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Se Cristo estiver conosco, no nosso vale, eu não tenho dúvida daquilo que eu vou dizer. O que Ele mais quer é nos vivificar. Deus não quer múmias espirituais. Ele não quer mortos vivos, zumbis espirituais. Ele quer homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a pagar o preço para viver para a glória de Deus. E para isso Ele nos vivifica. Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha que poder de Deus. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Transformação total para a glória de Deus.
Se você está precisando ser vivificado, deixa Cristo estar no vale contigo. No vale da tristeza, no vale da fraqueza, que Ele vai te vivificar. Para a glória de Deus. E por último, a lição que eles aprendem, que nós aprendemos também. Ezequiel aprendeu isso e nós aprendemos hoje. É que com Cristo no vale, as promessas de Deus se cumprem. Quem crê em promessa de Deus aí, diga amém. Nós cremos. Ezequiel 37, versículo 14, lá no finalzinho diz assim: eu, o Senhor, disse e fiz. Eu prometi e cumpri. Ezequiel 12, 25, da mesma forma. Isaías 43, 13 diz assim: operando eu, quem impedirá? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Só Ele tem o poder de cumprir tudo aquilo que Ele fala. As nossas promessas muitas vezes são vazias. Quantas vezes alguém te prometeu alguma coisa e te deixou no caminho a ver navios? Às vezes até marido para esposa e vice-versa, né? Filho para pai e vice-versa. Mas Cristo não faz assim. Com Cristo é diferente. Todas as suas promessas se cumprem, porque Ele é fiel. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Qual a sua resposta? Será que Ele faz isso? Não, Ele cumpre todas as promessas. Aí a gente lê lá em Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas, olha o que diz a Bíblia, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Olha aqui para mim, irmão. Nós somos o Israel de Deus. Você que está aí também. Se você já tem um compromisso, um relacionamento com Cristo, você também é o Israel de Deus. As promessas de Deus para o seu povo, para o seu Israel, se cumprem. Nunca deixam de se cumprir. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E para encerrar, o Salmo 145, versículo 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Com Cristo no vale, nós temos esperança. Com Cristo no vale, nós temos a convicção de que não há impossíveis. Com Cristo no vale, somos vivificados. E com Cristo no vale, nós vemos todas as suas promessas se cumprirem. Vamos deixar Cristo estar conosco no vale. Os momentos difíceis, os momentos de angústia, no vale da depressão, no vale das incertezas, no vale das fraquezas espirituais, deixa Cristo estar contigo no vale e todas as coisas mudarão. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Ó Deus, como é edificante ouvir uma palavra como essa, em que nós podemos aprender lições tão práticas para a nossa vida, que foram ensinadas a Ezequiel e ao povo de Israel e que hoje é ensinado a cada um de nós, seus filhos. Queremos viver a cada dia no nome de Jesus, na esperança de que o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis, que para o Senhor nada é impossível,
que o Senhor nos vivifica nos momentos em que estamos desfalecendo e que o Senhor cumpre tudo aquilo que promete. Queremos tê-lo nos momentos mais difíceis de nossa vida, mas também nos momentos de alegria. O Senhor, que é onisciente e que conhece a mente de cada um de nós que estamos aqui, no nome de Jesus Cristo, ministra sobre nós a tua graça, ministra sobre nós a tua presença e faz sobre a nossa vida tudo aquilo que o Senhor prometeu. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém.